Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Inacreditável, Agustin Rossi fica sem moral com Sampaoli e toma decisão importante no Flamengo. Depois do fim da janela, Flamengo abre negociação com 2 jogadores para 2024. Imagina se tem cabimento, jornalista choca todo mundo com motivo inusitado que demitiu Dorival Júnior do Flamengo. Movimento inesperado de Sampaoli aumenta rumores de demissão no Flamengo. Fez contato, Rogério Ceni exigiu isso para voltar. Flamengo deixa vazar a operação por técnico. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Conforme a apuração da ESPN, o sonho de ver o Neymar de 31 anos com o manto sagrado ficou adiado mais um pouquinho, mas segundo o ex-jogador Neto, ele vem mesmo um dia para o Flamengo, o clube do seu coração. Depois de 6 temporadas, o Paris Saint-Germain da França acertou a sua venda para o Al Hilal da Arábia Saudita por 90 milhões de euros, cerca de 483,6 milhões na cotação atual. A negociação, que foi fechada no final de semana, terá o pagamento todo à vista. Ele chega como a principal estrela do time comandado pelo Jorge Jesus, que também tem os brasileiros Michael e Malcom. Neymar fechou por 2 temporadas um contrato até 30 de junho de 2025, com remuneração anual de 100 milhões de euros, 538 milhões de reais na cotação atual, o que dá um salário de mais de 44 milhões de reais, ou seja, R$1.460.000 por dia. O contrato estabelece a opção de renovação por mais um ano até junho de 2025. O valor inclui salários, bônus e até luvas por causa da assinatura do contrato. Neymar é tratado como um potencial protagonista da liga local, junto com nomes como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. O Neymar é esperado na Arábia Saudita nos próximos dias, mas o presidente do Al Hilal viajou à capital francesa nesta segunda-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O camisa 10 da seleção brasileira terá uma apresentação à altura do seu nome, construída em 10 anos de Europa, onde defendeu as cores do Barcelona e do Paris Saint-Germain. O Neymar foi adquirido pelo PSG em agosto de 2017 por 222 milhões de euros, que era o valor da multa rescisória no Barcelona naquela época. O jogador, que se tornou a venda mais cara da história na ocasião, ainda tinha contrato longo com o PSG até 30 de junho de 2025, porque o vínculo foi renovado por opção do atleta em maio de 2021. Eu desejo aqui muito boa sorte para você, Neymar, e que o tempo passe rápido e que você venha realmente para o Flamengo. A CBF definiu a arbitragem para o jogo do Flamengo e Grêmio. Ficou determinado que Braulio da Silva Machado vai apitar. Por outro lado, no jogo de São Paulo e Corinthians, a arbitragem vai ser por conta do Rafael Claus. Enquanto isso, Davi Luiz e Eric Pulgar iniciaram a transição física para retornar aos gramados, mas serão desfalques para esse jogo de quarta-feira contra o Grêmio. Agora vamos conhecer aí os próximos jogos do nosso querido Flamengo. Nesta quarta-feira, pega o Grêmio pela Copa do Brasil, às 21h30, com transmissão da TV Globo em canal aberto. No domingo, dia 20, vai ao Couto Pereira, em Curitiba, pega o Curitiba pelo Brasileiro, às 16 horas, também com transmissão da TV Globo em canal aberto. No sábado, dia 26 de agosto, pega o Internacional aqui no Maracanã, às 18h30. No dia 2 de setembro, pega o Botafogo pelo Brasileirão, no gramado sintético deles, às 18h30. Na quarta-feira, dia 13 de setembro, vai pegar o Atlético Paranaense também aqui no Maracanã pelo Brasileiro, às 21h30. E no dia 20 de setembro, vai até a Serrinha, em Goiânia, pegar o Goiás pelo Brasileiro, às 19 horas. Manchete fez contato, Rogério Ceni exigiu isso para voltar ao Flamengo. E o Flamengo deixou vazar aí a operação pelo técnico. O Sampaoli está sendo fritado no comando do Flamengo e pode ser demitido caso haja um vexame agora na próxima quarta-feira. O Rogério Ceni é o nome preferido do elenco para assumir o seu lugar. A volta do ex-goleiro passa por uma exigência que é feita pelo treinador
e a diretoria não deve aceitar cumpri-la nesse momento da temporada. Vale lembrar que a multa do Sampaoli é de 15 milhões de reais, além do contrato ser válido até dezembro do ano que vem. De acordo com informações obtidas pelo Ale Oliveira, o Rogério Ceni exige que haja demissões além da comissão atual, ou seja, ele discorda da continuidade de alguns profissionais no clube. O Ale Oliveira soltou a atualização na manhã dessa segunda-feira, garantindo que existiu um contato entre as partes. Muitos contatos foram feitos por outras equipes para ter o Ceni, de volta nessa temporada, porém o técnico segue irredutível. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Rogério Ceni novamente no Flamengo? Coloca aí. Valeu mesmo. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. Me ajuda. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim. Você me ajudou demais. Valeu! Para a torcida rubro-negra, o técnico Sampaoli não é o único culpado pela má fase do time. Alguns veteranos do elenco, como o Davi Luiz e o Felipe Luiz, estão na mira dos torcedores pelas constantes falhas que eles vêm apresentando em jogos eliminatórios. E quem não deverá continuar no Flamengo na próxima temporada é mesmo o zagueiro Davi Luiz. O Landim e o Marcos Braz, que já estão de olho na temporada de 2024, definiram que planejam rescindir o contrato do Davi Luiz no fim dessa temporada, ou seja, assim que o Brasileirão acabar, mesmo existindo aí uma cláusula de renovação automática do contrato do zagueiro por mais uma temporada, caso ele atingisse um determinado número de jogos, o que foi alcançado. Acontece que para essa cláusula ser acionada e o contrato ser renovado automaticamente, seria preciso que uma das partes se manifestasse. Mas como nem o Flamengo e nem o Davi Luiz fizeram isso até agora, a rescisão deve mesmo acontecer amigavelmente. Davi Luiz, de 36 anos, além de não atravessar uma boa fase, ele vive com muitas lesões musculares e já não consegue mais entregar o que entregava antes. Inclusive, não deve jogar também a decisão contra o Grêmio nessa quarta-feira. Outro fator que faz com que a diretoria queira a saída dele são os seus altos custos mensais, porque o jogador ganha R$1,5 milhão por mês, algo em torno de 3,5 milhões de euros por temporada, e pode aumentar consideravelmente esse salário com premiações por conquistas. Se o Davi Luiz está de saída, outros dois titulares devem permanecer por mais um tempo na Gávea. Trata-se do atacante Bruno Henrique e do meia Everton Ribeiro. É importante destacar aqui que os dois medalhões têm a simpatia da nação e já receberam sondagens de outros clubes interessados em tê-los em seus elencos. E por isso, a diretoria do Flamengo segue firme nas negociações para as referidas renovações. O Landim e o Braz estão dispostos a oferecer pelo menos mais 2 anos de contrato para o Bruno Henrique e bônus em caso de conquistas de títulos, e as partes estão alinhando as condições e a tendência é realmente que uma assinatura seja feita nas próximas semanas. Já o Everton Ribeiro também possui a sua renovação discutida, faltando apenas detalhes para que seja confirmada. A diretoria deseja renovar com ele por mais 1 ano e, de acordo com o jornal O Dia, uma fonte do clube afirmou que novidades podem surgir já na próxima semana. Aí eu te pergunto, você renovaria com o Bruno Henrique por 2 anos e com o Everton Ribeiro por mais 1 ano? Coloca aí. Manchete inacreditável. Agostinho Rossi fica sem moral com Sampaoli e goleiro toma decisão importante no Flamengo. Uma situação curiosa vem acontecendo com o reforço que chegou com grande status no Flamengo, mas até agora não jogou sequer 1 minutinho. Trata-se de Agostinho Rossi, campeão pelo Boca Juniors e contratado através de um pré-contrato assinado em janeiro de 2023 e incorporado ao elenco agora em julho desse ano. O portal Flaweb trouxe os bastidores e a decisão do Rossi após não ter ainda conquistado a confiança do seu compatriota, o Sampaoli.
aspas. As pessoas que acompanham o dia a dia no Ninho do Urubu relatam que a decisão do goleiro, mesmo chateado por ainda não ter estreado, é de trabalhar muito forte para ganhar o seu espaço no clube, mesmo que a comissão técnica do Sampaoli não tenha se movimentado em nada para abrir uma disputa por posição na titularidade, apesar de algumas falhas do goleiro jovem Matheus Cunha. Agostinho Rossi tem 27 anos, 1,93 m de altura, é canhoto e tem contrato com o Flamengo até 31/12/2027. Veio do Boca Juniors em julho desse ano, O seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 6 milhões de euros. Segundo informações do portal Gol, ele ganha R$530 mil por mês no Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha que o Rossi já deveria ter estreado no time do Flamengo? Coloca aí. Manchete, hora do adeus está perto? Sampaoli faz movimentação inesperada e nação especula sua demissão no Flamengo. Apesar de ter recebido o respaldo necessário da diretoria, o Jorge Sampaoli segue em risco no seu cargo de treinador do Flamengo. E nessa segunda-feira, uma movimentação dele chamou muita atenção da nação na web. Isso porque o argentino se desfez do seu imóvel localizado aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Essa informação é do portal Coluna do Fla. A transação já foi oficializada em cartório e o imóvel já consta no nome do novo proprietário, afirma a Coluna. Para muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais, esse é um indício forte que o argentino já está de malas prontas para partir e botar as mãos na multa milionária de 15 milhões de reais pela sua demissão. Inclusive, muitos deles, em clima de gozação, se ofereceram para fazer uma vaquinha para ajudar o Flamengo a arrecadar o valor para demiti-lo hoje. Aí eu te pergunto, você topa entrar nessa vaquinha aí para demitir o Carequinha? Coloca aí. Manchete, Ayrton Lucas aceita a proposta e Al Hilal tem negociação com o Flamengo, confirma lá o jornalista italiano. O lateral esquerdo Ayrton Lucas teria aceitado uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita. Segundo informações do jornalista italiano Rudy Galetti, Ayrton deu ok ao clube saudita, treinado pelo Jorge Jesus. O Al Hilal fez uma proposta direta ao staff do jogador, que gostou da oferta e autorizou o clube saudita a abrir conversas com o Flamengo. Ainda segundo o jornalista italiano, o clube da Arábia Saudita e o Flamengo já têm negociações avançadas. Ele foi contratado em definitivo pelo Mengão em dezembro do ano passado por 7 milhões de euros junto ao CSKA de Moscou. Depois de um primeiro semestre com 6 gols e 3 assistências, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, onde já fez 2 jogos. Lembrando que o Ayrton Lucas tem 26 anos, 1,80 m de altura, é canhoto, tem contrato com o Flamengo até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado em 9 milhões de euros pelo Transfer Market. E aí, você concorda que o Flamengo venda o Ayrton Lucas? Coloca aí. Manchete, imagina se tem cabimento. Jornalista choca todo mundo com um motivo inusitado que demitiu Dorival Júnior do Flamengo. A crise no Flamengo tem todos os requintes de um efeito dominó nocivo, em que uma atitude primordial desencadeou uma série de decisões que deixou a situação insustentável na Gávea. O pivô de todo o clima obscuro no Flamengo é Jorge Sampaoli. Porém, antes mesmo da chegada do argentino, o Flamengo fez disparar um gatilho que tem muito a ver com a atual situação. Se jogarmos luz nos acontecimentos, a demissão do Dorival Júnior, então campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, resultou na chegada do Vitor Pereira e com isso se somaram 2 polêmicas demissões. Tanto pela inexplicável saída do Dorival, como também pela escolha incoerente da contratação do técnico português. Entretanto, o nosso querido Renato Maurício Prado revelou o motivo pelo qual o Dorival foi desligado no Mais Querido e chamou muita atenção pela avaliação inusitada feita pela diretoria atual do Flamengo. Por incrível que pareça, o que encorajou a demissão tem a ver com a partida na final da Copa do Brasil, na qual o Flamengo terminou levantando aí o tetracampeonato da competição nos pênaltis. O Maurício falou: eu encontrei recentemente com um cara que vive ali muito perto do Landim e do Brás.
ele me disse coisas que eu já desconfiava e que ele confirmou. O Flamengo decidiu trocar o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira por causa do segundo tempo da final da Copa do Brasil. Imagina se tem cabimento fazer uma troca dessas por causa de 45 minutos do segundo tempo de um jogo em que o Flamengo estava sem o João Gomes. O Renato se refere ao desempenho bem abaixo do esperado que a equipe do Flamengo teve no segundo tempo contra o Corinthians, naquela decisão da Copa do Brasil. Porém, o Flamengo conquistou o título na disputa de pênaltis. Esse foi o principal motivo que fez com que a diretoria não renovasse o contrato do Dorival Júnior e trouxesse o português Vitor Pereira, que, para sair do Corinthians, inventou aquela suposta doença da sua sogra. Tremenda bola fora dessa diretoria, a confusão tá aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abração pra galera que tá sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, amigo Tony Brito, alô, torcida do Flamengo de Diadema, em São Paulo. O Tony manda um abraço pro seu amigo Márcio Serafim, da cidade de Barbalha, no Ceará. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Wilson Antônio da Silva, gente muito boa, que tá sempre aqui comigo, me dando aquela moral. Alô, torcida do Flamengo de Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro, cidade linda. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Adriana Oliveira, o Messias manda um grande beijão pra você. Aquele abração pra vocês, meus queridos. E por fim, eu quero mandar os parabéns pelo aniversário do meu amigo Wilson Aloysio da Silva. Gente da melhor qualidade, que hoje está fazendo 50 aninhos, 5.0, um garoto. Muita saúde e muitos anos de vida para você, meu querido. Guarda um pedaço desse bolo para mim. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!